Salve o povo de Deus na paz do Senhor. Amém, igreja? Quero dizer que a presença do Senhor já é real aqui neste lugar. Eu estava ali sentada, as pernas já começou a bambear, já querendo dar dor de barriga. Eu falei, segura aí, Jesus. Ai, não é fácil trazer a palavra do Senhor, é muita responsabilidade. Quem tem um compromisso, quem tem o temor do Senhor sabe que não é fácil trazer a palavra do Senhor. Só Deus sabe a batalha, né, que nós passamos. Só Deus sabe o que nós enfrentamos. Mas eu já quero dizer nessa noite que ontem eu pedi a Deus uma palavra, que Ele me desse um sinal, alguma coisa que Ele viesse mostrar para mim. E aí hoje pela manhã, quando eu coloquei meus pés, quando eu levantei, Deus Ele já tinha a palavra dele. E nessa tarde, Deus, Ele falou comigo através dessa palavra. E eu creio que através dessa palavra, assim como o Senhor falou comigo, eu creio que você que passou por essas portas e hoje está aqui, é porque é você que Deus quer falar. Quando a irmã aqui louvou a Deus com este louvor, foi mais um sinal. Quando o irmão Henrique veio aqui e trouxe esse louvor, eu não me segurei. Eu fiquei ali me segurando, aliás. Eu falei, como Deus é maravilhoso. O crente, quando ele tem intimidade com o Senhor Deus, ele é fiel, igreja. O Senhor é fiel. Eu quero te dizer nessa noite, abra o teu coração. Abre o teu coração nessa noite, não deixa nada nessa noite te impedir de você ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Não deixe nada impedir de você ouvir o Senhor nessa noite, igreja. Saia daqui nessa noite diferente. Se você abrir o teu coração, eu creio que você não vai sair da mesma maneira que você entrou por essas portas. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia, que se encontra em 2 Samuel. Aleluia, Jesus. 2 Samuel 6. O título do tema diz: Davi traz para Jerusalém a arca. Capítulo 6 e versículo 6. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantos acharam? Amém, igreja? Então vamos ler então. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor ia recuperar contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Capítulo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Amados, aqui a palavra do Senhor fala lá em 1 Crônica. Eu tinha anotado aqui, eu sou ruim de memória, eu tenho que ficar relembrando as coisas que eu leio. Lá em 1 Crônica 14:11.
lá em 1 Crônica 14:11, fala que Davi chamou ali. Davi era um homem de Deus. Tudo que Davi fazia era instruído da parte do Senhor. Deus instruía ali Davi para separar as pessoas ali para estar levando a arca. Só que para levar a arca não era qualquer pessoa. Era pessoa santificada. Era pessoas que tinham compromisso com as coisas do Senhor. Porque as coisas do Senhor, ela não é feita de qualquer maneira. Não é de qualquer forma que as coisas do Senhor é feito. As coisas do Senhor é feita com compromisso, com sinceridade, com transparência. Aleluia, Jesus. E aqui nós vemos aqui na palavra do Senhor pessoas ordenadas, pessoas certas para levar a arca do Senhor Jesus. E aqui o que eu aprendo aqui nessa palavra? Então, levando ali a arca do Senhor, a palavra do Senhor fala que naquele trajeto, ali aqueles homens, os bois, tropelam e a arca ali, no momento, ia cair. E veio um rapaz ali, colocou ali as mãos. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus, quando Ele levanta alguém para fazer uma missão, quando Ele fala que é você, é você. E ninguém tem o direito de pôr a mão. Eu quero te dizer nessa noite, amado, que quando Deus Ele coloca a mão, você pode tirar a sua, porque a dele já basta. Quando nós atrevemos de colocar a nossa mão, nós pagamos o preço. Foi o que aconteceu aqui com esse rapaz. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, talvez ali ele queria até ajudar. Mas Deus, Ele nunca precisou da minha ajuda e nem da sua ajuda. Porque o nosso Deus, Ele tem poder para fazer as coisas sozinha. Ai, decantraias. Riandarabaxeri, andaramanaias. Muitas das vezes, irmão, nós pagamos um preço muito caro. Quando Deus levanta alguém para estar auxiliando. Às vezes, nós somos muitos até atrevidos. Às vezes, alguém levanta uma pessoa, vai lá. Às vezes, nós queremos até, às vezes, querer ajudar, mas nós não estamos ajudando. Nós estamos o quê? É atrapalhando. Eu quero te dizer nessa noite, que é a voz do Senhor que está falando. Aqui não é a irmã Claudiane. Essa palavra que não foi tirada da internet. Essa palavra que veio diretamente do trono, para mim e para você. E nessa tarde, eu aprendi com o Senhor nessa palavra, que quando Deus Ele coloca a mão, você não se atreva a colocar, porque você vai pagar um preço. Essa palavra é para mim, é para você. Não coloque a mão aonde Deus está com a dele, porque você não vai aguentar e você sofre a consequência. Nós que somos servos do Senhor, nós sabemos sim que nós pagamos o preço. Foi o que aconteceu aqui na vida desse rapaz. E a palavra do Senhor vai dizer mais adiante que Davi, ele temeu seguir ali à frente devido a esse ocorrido que aconteceu ali naquele trajeto. Davi, ele temeu. E o que aconteceu? Davi pega ali a arca do Senhor e leva para onde? Para a casa de Obed-edom. Ah, Deus Todo-Poderoso. E Obed-edom, sabendo o que foi que aconteceu, Obed-edom, ele não teve medo. Por quê? Porque ele teve reverência das coisas do Senhor. Amado, eu quero te dizer que nós que servimos ao Senhor, nós temos sim que ter respeito. Nós temos que ter reverência com as coisas do Senhor. Muitas das vezes tem crente brincando com as coisas do Senhor. Tem crente dentro da casa do Senhor, brincando com as coisas do Senhor. Toma muito cuidado, porque isso é perigoso. A morte aqui, ela veio física, mas tem muitos crentes morrendo espiritualmente por falta de referência às coisas do Senhor. Toma muito cuidado. As coisas do Senhor, irmã, é muito sério. As coisas do Senhor não é de qualquer jeito. E nós que temos que ter respeito, nós temos que ter temor com as coisas do Senhor. Nós temos que ter amor. Eu quero te dizer nessa noite que quando a palavra do Senhor fala que a arca ficou durante o quê? 3 meses na casa de Obed-edom. Você sabe o que foi que aconteceu? A notícia chegou até o rei Davi.
A palavra do Senhor fala que a notícia chegou até o rei Davi, falando que Obed-edom estava sendo abençoado. Por quê? Porque a presença do Senhor estava na casa de Obed-edom. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, não tem nada melhor do que nós ter a presença do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, amado, não adianta nós ter um carro de luxo, não adianta nós estar com uma roupa caríssima sobre o nosso corpo, se nós não tiver a presença do Senhor. Eu quero te dizer, não tem nada melhor do que Deus na nossa vida. Eu quero te dizer, chama a presença do Senhor para a tua casa, chama a presença do Senhor para o teu trabalho, chama a presença do Senhor por onde você for, você tem que ter a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor é maravilhoso. Quando a presença do Senhor entra na nossa casa, a atmosfera ela muda, o ambiente muda, tudo é transformado quando nós temos a presença do Senhor. A presença do Senhor tem que ser real, nós temos que ser impactados pela presença do Senhor. É a presença do Senhor que muda. Eu quero te dizer nessa noite, a presença do Senhor, ela é maravilhosa, é uma alegria, irmão, que não tem comparação. Não tem comparação. Esse dia eu estava falando lá em casa, estava eu e meu outro menino, nós estávamos no almoço, e aí nós estávamos falando até de um casal bem famoso que tem aí na internet, falando sobre uma casa tão luxuosa. Você olha uma casa enorme, que eu acredito que aquele povo não tem todo esse tempo do mundo para ficar passeando numa casa, porque eles têm muitos, né, compromisso. Eu disse para o meu filho, ele falou para mim depois, falou, mãe, mas o que adianta ter uma casa tão bonita, uma casa luxuosa dessa, mas você vê, esse povo não é feliz, esse povo não dorme, esse povo não tem paz. E é verdade mesmo, porque se você for falar com uma pessoa que já servia a Deus, você volta a falar do Senhor, a pessoa não aguenta, irmão. Não aguenta. Quando você começa a falar da presença do Senhor, a pessoa chora, porque a presença do Senhor é maravilhosa, e a gente nunca esquece, irmão, do primeiro dia que você tem encontro com o Senhor, a vida da gente nunca mais é a mesma. Eu quero te dizer nessa noite, igreja, que para você vir trazer a presença do Senhor para a casa dele, você tem que ter a presença do Senhor. Para você cantar, você tem que ter a presença do Senhor. Você tem que ter testemunho, você tem que ter a presença do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver, aquele irmão é diferente. Não precisa você ficar querendo de toda forma, querer se amostrar. Não precisa. Olha aqui o que foi que aconteceu com este homem. A notícia chegou, foi até Davi. A notícia voa. Não precisa você falar para ninguém. O Senhor ele fica encaminhado de tudo, igreja. É assim que o Senhor faz. Eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixa a presença do Senhor entrar no teu coração, aleluia. Deixa Deus entrar nessa noite. Ele quer mudar, Ele quer transformar. É a presença do Senhor que muda a história. Não somos nós, não adianta nós forçar, irmão, ficar dando murro em ponto de faca, porque é o Senhor que fica encarregado de tudo isso. É o Senhor que coloca a mão, é o Senhor que trilha os nossos caminhos. Muitas vezes nós fica querendo aí ficar todas as vezes naquela mesma luta, naquela mesma prova, empurrando com a barriga, forçando as coisas, mas nós não dá conta, irmão. Nós temos que colocar o Senhor e nós temos que tirar a nossa mão, deixar o Senhor cuidar de tudo, porque o Senhor, Ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Dê lugar nessa noite, porque o Senhor, Ele quer dar resposta nessa noite para crente. Nessa noite o Senhor quer fazer sinais aqui neste lugar. Se você der espaço, o Senhor Ele faz. Nós temos que dar espaço para Deus fazer. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, aleluia. Aleluia, aleluia.
É a presença do Senhor. Eu vejo tanto que Deus é maravilhoso. Não adianta, irmão, sem a presença do Senhor. É com Deus é que a gente caminha. É só com Deus que a gente dá conta das lutas. É só com Deus que a gente vence. É só com a presença do Senhor. É com a presença do Senhor que a gente caminha. Nós está sofrendo, mas nós está com o Senhor todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. A cada dia é o Senhor que Deus que está conosco, aleluia. É na marcha, é que nós está com Deus, é tendo a presença dele o tempo todo. Sem ele nós não somos nada, nós não somos ninguém. Esses dias eu estava olhando para a vida do meu esposo, ele ali bebendo aquela cerveja, quando bebe fica conversando alto, tem um monte de assunto para conversar. Eu fiquei analisando, olha só o que o inimigo faz. É uma pessoa vazia, tá ali, bebe aquela cerveja naquele momento, chora, fala um monte de coisa no outro dia, não lembra de nada. Você olha para a pessoa chorando assim, você vê a pessoa totalmente vazia. Aquilo ali é pessoa que precisa ser preenchida por Deus. Quem tem a presença de Deus não precisa se embriagar com bebida, não precisa estar envolvido com essas coisas mudando para estar preenchendo sim. A presença do Senhor já preenche tudo. Nós não precisamos mais de nada, porque nós já somos alimentados, sustentados pela força do Senhor. Hoje nós estamos passando por luta, amanhã o Senhor está dando vitória e nós não podemos desistir, porque o Senhor Deus, Ele é conosco o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter a presença de Deus todo o tempo. 24 horas nós temos que ter o Senhor. Não adianta nós chegar aqui, ficar com o cara amarrado, parecendo que chupou meia dúzia de limão. O crente que tem Deus, irmão, ele é transformado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. O crente que é transformado, que tem Deus dentro do seu coração, irmão, ele não dá espaço para tristeza, ele tem alegria. Eu vejo testemunho de gente que fala, aquele irmão ali, ninguém imagina o que ele está passando. Você olha o tempo todo, a pessoa está com um sorriso, mas não sabe o que está passando, mas a pessoa está ali alegre todo o tempo, não fica dando uma resposta para ninguém, está ali sendo maltratado, mas está sorrindo o tempo todo. Por quê, irmão? O segredo do crente está aí, é a presença do Senhor o tempo todo. Já acorda, o inimigo já está ali perturbando e você está ali batendo o pé. Sai daqui, Satanás. Hoje você não vai tirar minha alegria. É assim que o crente tem que ser. O crente tem que ser cheio da presença do Senhor. Sai da sua casa cheio de alegria. Sai da sua casa cheio da presença do Senhor. Sai por essas portas cheio da presença do Senhor. Está passando pela luta? Seja cheio da presença do Senhor. Está enfrentando uma dificuldade? Seja cheio da presença do Senhor. É assim que Deus nos quer, irmão. É que nós estejam cheios de alegria. É assim que nós vencemos a nossa luta, irmão. É com alegria. Não é com tristeza na cara, não, irmão. Mas nós temos que passar a luta. É cantando a vitória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão, a palavra de Deus fala que Obed-edom teve a sua vida mudada, teve alegria. Por quê? Porque a presença do Senhor estava ali dentro da casa dele. Ele viu que bens materiais não era tudo aquilo ali, mas ele sentiu que a presença do Senhor era mais importante do que bens material. Tem pessoas tão humildes que você vê que não tem nada, mas você olha para a pessoa está ali sorridente, alegre o tempo todo. Você fica procurando, querendo entender por que essa pessoa não tem nada e está assim, mas você olha, a pessoa está lá já cantando, já acorda de manhã ali, já louvando a Deus, enfrentando as dificuldades, com um sorriso no rosto. É assim que nós temos que aprender com o Senhor, aleluia, com a palavra do Senhor. Nessa tarde, eu aprendi muito nessa palavra. Eu olhei para mim e falei, meu Deus, é assim que nós temos que ser. Nós temos que ter a presença do Senhor estampado no nosso rosto. Não
Não precisa nós ficar se aparecendo para ninguém. As pessoas vão olhar a diferença no seu rosto. As pessoas que nem te conhecem e vai falar como você é alegre. A gente olha para você o tempo todo, você está rindo. É por isso que a inveja às vezes vem sobre as nossas vidas. Uma vez eu fiquei pensando, Jesus, por que tanta inveja? Não tem nem nada. Mas eu me enganei. Depois eu fui entender, irmão, Satanás, ele tem inveja até da tua alegria estampada no rosto. Não precisa você ter nada chique dentro da sua casa, não. Só basta ele ver a tua alegria, ele já tem raiva de você. Só basta ele ver que você está vencendo, ele já tem raiva de você. Porque Satanás, ele não quer ver ninguém rindo, não, irmão. O gosto de Satanás é de ver o que é a tristeza estampada no nosso rosto. Ele tem prazer quando você acorda e tá com aquela cara amarrada. Ele bate palma para você, porque ele vê que você não aguenta. Mas quando você é cheio da presença do Senhor, Satanás, ele tem que te respeitar, ele tem que bater em retirada. Esse demônio que está dentro da tua casa, querendo tirar a tua alegria, ele tem que olhar para você e falar: eu vou ter que bater o pé dessa casa, porque essa mulher é doida, essa mulher tem fogo nos pés, essa mulher quando fala eu tenho que sair. É assim que Satanás tem que olhar para você, irmão, que você tem temor de Deus. É assim que funcionam as coisas do Senhor, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus, ele é fiel, irmão, nas nossas vidas. Quando nós entregamos, quando nós nos disponhamos a ficar na presença do Senhor, ele vai conosco até o fim. Aleluia, glória a Deus. E aqui na palavra do Senhor vai dizer, aleluia, Jesus. Lá em Êxodo, vai falar lá em 33, no versículo diz assim, no versículo 14 vai dizer assim: e respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí no 15 vai dizer: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não faça subir deste lugar. Irmão, que palavra maravilhosa é essa? Olha Moisés falando: se a tua presença, Senhor, não foi comigo, eu não vou. Ou seja, se a presença do Senhor não for conosco, não adianta nada. O crente tem que ter a presença do Senhor. É o tempo todo, tem que ter estampado. A presença do Senhor tem que estar estampado na cara do crente. É assim que nós vencemos as nossas lutas, irmão. É assim que nós vencemos nas nossas guerras. É com a presença do Senhor, é ela que nos abastece, é ela que nos fortalece o tempo todo, é a presença do Senhor. A presença do Senhor é maravilhosa, aleluia, aleluia. O crente, para chegar aqui na casa do Senhor, ele tem que ter a presença do Senhor estampada. O crente, para louvar a Deus, tem que ter a presença do Senhor. Não adianta você ter diploma, para sentar na cadeira tem que ter a presença do Senhor. Para ter a carteira tem que ter a presença do Senhor. Tem muitos aí tendo a carteira, mas não tem a presença do Senhor. Tem muitos aí levando o evangelho, mas você olha só a fachada, não tem a presença do Senhor. Tem muitos aí garantindo que vai para o céu, mas não vai para o céu é nada, porque está brincando com as coisas do Senhor. Homem sendo levantado aí, pastor, falando do amor de Deus, mas não tem a presença do Senhor, aleluia. A presença do Senhor, ela muda o ambiente. Aonde você colocar a presença do Senhor, as coisas, irmão, do crente, ela tem que mudar. Não tem que andar igual caranguejo para trás, não. Tem que andar para frente. O crente tem que progredir, aleluia. A vida do crente financeira, ela tem que mudar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Dane-se o mundo se olhar para você e olhar para você, aquele crente é ladrão. Dane-se quem for falar. Porque o nosso Deus, ele é Deus de promessa, é o Deus que prospera. Deus não quer você passando fome, Deus não quer ver você passando dificuldade, porque o crente é próspero, porque ele tem um Deus que abre porta onde não há porta. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem gente que acha que só porque nós servimos a Deus, que nós estamos jogados às tralhas. Nós não estamos jogados às tralhas, não, irmão. Nós só servimos um Deus que tudo pode. Aleluia. Hoje o povo vê nós aqui nessa igreja pagando aluguel, mas lá na frente vai ver um templo. Vão olhar essa cidade, a notícia vai correr que existe um pastor Deus aqui dentro dessa cidade. Não que ele queira nome, mas que o nome do Senhor venha a ser exaltado. O povo vai olhar para essa igreja e vai dizer: aquele povo lá é próspero, porque lá a palavra do Senhor é pregada, a palavra do Senhor Deus tem poder, e lá tem o quê? A presença do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Aquela irmãzinha que cantava todo errado, hoje está por aí o quê? Aleluia, glória a Deus, aleluia, cantando, exaltando o nome do Senhor, porque ela levou a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Aquele irmãozinho que mal pregava, hoje está sendo um missionário do Senhor. Por quê? Porque está levando a presença do Senhor. Sinta a presença do Senhor nessa noite. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, jovem, que está aqui nessa noite. Sinta a presença do Senhor. É Deus que quer te usar. É o Senhor que quer te levantar sobre essa terra. É você que é escolhido do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Leva a presença do Senhor para onde você for. Fala do amor de Deus para esse seu amigo dessa escola que está precisando de você, da palavra do Senhor, que está numa rebeldia só, que está no vício. Leva a presença do Senhor para essa escola. Leva a presença do Senhor para esse mercado. Leva a presença do Senhor para esse ambiente de trabalho. Aleluia. Tem crente hoje, irmão, que vive hoje perdendo tempo, sabe o quê? Só no celular. Enquanto, irmão, muitos por aí ficam só no TikTok. Você fica olhando, crente só no TikTok, só no Instagram. Pega esse Instagram, começa a falar do amor de Deus. Pega esse Zap, começa a mandar áudio de oração, que Deus vai te usar. Esse dia mesmo eu estava lá em casa, eu parecia uma doida, peguei um monte de número de pessoas, comecei a mandar oração. Eu falei, só pode ser Deus, porque eu nunca fui de fazer isso. Peguei o WhatsApp e comecei a mandar um monte de áudio. Irmão, eu tive resposta nos áudios que eu mandei. Claro, eu estava passando por isso Deus te usou. E eu ouvi aquela oração, muito obrigado, agradeceu. Irmão, isso é a presença do Senhor. Quando você tem a presença do Senhor, você não aguenta ficar só com aquilo ali para você. Você tem que compartilhar as coisas do Senhor. Você tem que compartilhar as coisas do Senhor, porque as coisas do Senhor não dá para ficar só para você, não. As coisas do Senhor, ela tem que ser distribuída por aí, porque tem pessoas, irmão, que está precisando de uma palavra do Senhor. E é você que Deus escolheu. É você que está aqui nessa noite. É Deus que quer te usar. É você que Deus escolheu. Tem gente que fica pensando que é só gente adulta. Não, irmão. Deus quer usar velho. Deus quer usar jovem, criança. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. O inimigo, quando ele quer destruir, ele não quer saber de idade. Você pode ver, quando ele quer fazer o estrago dele, ele não tem respeito, não. Ele não quer saber se tem 1 ano de idade, ele não quer saber se tem 3 anos de idade, ele quer saber de um espaço para ele fazer o terror. E tem crente que fica falando, vou esperar tantos anos, quando eu tiver assim, vou ser assim. Não, irmão, é você mesmo que Deus te escolheu. Ele não quer saber quantos anos de idade você tem, não. Tem crente velho dentro da casa do Senhor parado. Tá parecendo parafuso ferrujado, não quer fazer a obra do Senhor. Irmão, vamos acordar para a vida, vamos despertar. O Senhor está voltando e você vai pagar um preço naquele dia. Você que está aí, parado, Deus está te chamando, levanta, Deus quer te usar. Você fica aí, perdendo tempo, vem para a casa do Senhor. Do mesmo jeito que entrou, está saindo. Não aprendeu nada. Tem gente também que não, meu Deus, você olha assim,
não vive a palavra do Senhor, não prega o que vive, fica inventando historinha para lá e inventando para cá. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Pare de perder tempo, pare de brincar com as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é sério demais. Meu Deus do céu, eu fico olhando assim, Jesus amado, o Senhor tem que voltar logo, porque as coisas estão só ficando. Você olha, cada dia as coisas estão ficando feias. Você olha, crente velho dentro da casa do Senhor, parado no tempo. Ah, meu Deus do céu, desperta, crente. Desperta em nome do Senhor Jesus. Desperta, jovem. Desperta nessa escola que você estuda, desperta nesse trabalho. Desperta aonde Deus te colocar. Você é luz, você é sal dessa terra. Oh, glória a Deus, você é escolhido do Senhor. Aleluia, Jesus. Tem crente que tem medo, tem vergonha, tem timidez. Tira isso da sua vida. Se liberta. Quem tem a presença do Senhor é liberto, irmão. Aonde chega, que tem a presença do Senhor, tem liberdade. Você tem liberdade, porque você é servo do Senhor. Você é escolhido. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, aleluia. Oh, glória a Deus. Aonde tem a presença, o mal tem que bater em retirada, o mal não fica, a enfermidade vai ter que cair por terra, demônio vai ter que sair em retirada, vai ter que sair correndo, porque a presença do Senhor, essa sim, ela incomoda as trevas, aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o teu santo nome, aleluia. Eu preciso falar isso que aconteceu comigo, foi semana retrasada, porque tudo é testemunho e nós temos que contar, irmão. Semana passada foi na quinta-feira. Eu fui surpreendida, eu estava lá em casa. E aí eu já contei aqui para os irmãos que eu tenho um filho adolescente e está sendo uma bênção. Mas eu creio que tudo esse é testemunho. Eu vou cantar o hino da vitória e todos vão ver o que o Senhor vai fazer. Porque o Deus que nós servimos, irmão, ele é fiel, ele é Deus de promessa. Não importa que você esteja passando, pode passar o tempo que for, mas vai chegar o tempo da vitória. E eu estava lá na minha casa, e aí de repente eu escutei um barulho. Quando eu abri o portão, entrou 2 policiais lá na minha casa com uma arma apontada enorme. E aí eu falei, o que está acontecendo? Cadê o rapaz que mora aqui nessa casa, o moreninho? E meu menino estava lá dentro. Aí ele já chegou, e aí ele falou assim, cadê a droga? Aí eu olhei pro meu menino, eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Só o Senhor Jesus na casa. E aí eu falei assim, se tiver droga aqui, vocês têm a liberdade para entrar. E aí, como no quarto do meu menino já tem o nome dele assim na porta, e já eu falei, não, vocês podem entrar, porque aqui eu não aceito nada coisa errada. E aí, irmão, tudo é permissão do Senhor. E eu não tenho vergonha de contar isso aqui no altar, não. Porque eu sei que isso aqui é testemunho. E eu quero dizer que Deus, ele não dá a família perfeita para ninguém. E como diz a minha mãe, Deus não dá nada cocido. Deus dá é cru. É para você cuidar, é para você fazer. E nossos filhos não vêm com etiqueta falando que vai ser assim, isso não. É você que tem que estar ali em cima, conduzindo seus filhos para não fazer as coisas erradas. Mesmo se eles for fazer, quem vai pagar as consequências não vai ser você não, vai ser ele. Mas desde que você conduza seu filho a fazer as coisas certas. Porque servo de Deus, irmão, tem que ter as coisas certinhas. E aí, quando eles entrou lá em casa, deparou lá, irmão. Irmão, eu vou falar para vocês. Saiu com 1 quilo de droga lá da minha casa. Meu filho saiu algemada. Eu fui trabalhar na quinta-feira aos pedaços. E eu falei, eu vou ter que trabalhar. Hoje vai ser o dia que eu não quero rir para ninguém, mas eu tive que rir. Foi o dia que eu não queria ser abraçada, mas eu fui abraçada, porque o crente tem que encarar as coisas, as coisas tem que encarar mesmo com a cabeça erguida, porque o crente tem que andar com a cabeça erguida, ainda tem que dar um sorriso no rosto. Irmão, e é de verdade, não é com falsidade não, porque Deus não opera nesse meio não. O sangue de Jesus tem poder. E fui abraçada, tive que rir, mas Deus sabia o que eu estava passando. E eu falei, Senhor,
o Senhor tem promessa na vida dos meus filhos. E eu creio que o Senhor tem o poder para transformar. Irmão, só não aconteceu coisa pior lá na minha casa, sabe por quê? Porque Deus estava no controle. E Deus ainda usou os policiais e falou: deu para ver na cara de vocês que vocês são pessoas responsáveis, são pessoas trabalhadoras, deu para ver que vocês gostam de fazer as coisas corretas. E aí eu aprendi nesse dia. Eu sou uma mãe, que eu sou daquela, se meu filho aprontar, eu sou a primeira a chamar a polícia e falar, pode levar. Se precisar, pode dar um couro. Eu dou a liberdade, sabe por quê? A gente fica ensinando com amor, com dedicação. Fulano não faz isso, não faz isso. Fulano está fazendo as coisas erradas. Agora a minha oração está sendo o quê? Diferente. Eu comecei a orar e falei, Senhor, trata com esse menino. Sabe por quê, irmão? O pecado ele tem que ser tratado da maneira do Senhor. É o Senhor que trata. E eu não tenho dó, não. No dia que eu ver a lapada de Jeová cair nas costas dele, eu ainda vou falar, pode bater mais, Jeová. Pode bater mais, porque você tem autoridade. Deixa eu falar, o outro meu filho era dessa mesma forma. E eu falei, um dia Deus vai tratar com você. E Deus tratou. Caiu aonde? Lá naquele presídio. O dia que voltou foi igual um menino pródigo. Foi pedindo perdão. Mãe, eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoa. Irmão, crente de filho tem que ser tratado com sinceridade. Você não tem medo, não, irmão. Pode meter a lapada no seu filho. Pode falar do amor de Deus. Não quer obedecer? Fala para ele. Deus vai tratar com você. E eu já falei para ele, eu não tenho medo. Eu passei essa vergonha. Mas Deus, ele me honrou. Me honrou no final. Porque os policiais me trataram muito bem. Foi com respeito dentro da minha casa. Eu ainda recebi elogio. Por quê? Sabe por quê? Porque eles viram o quê? A presença do Senhor. Sabe por quê que aquilo ali foi descoberto dentro da minha casa? Porque aonde tem a presença do Senhor, o mal ele não pode permanecer. O mal tem que sair em retirada. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde tem a presença do Senhor, irmão, pode esconder do jeito que for, mas é descoberto quando tem a presença do Senhor. Sabe por que aquilo ali foi descoberto? Porque não estava nada oculto diante dos olhos do Senhor. Eu não estava escondendo nada. Eu já falo que dentro do meu lar eu não aceito. Eu não aceito coisa errada. Quer fazer a coisa errada? Pode procurar uma casa para você. Eu quero te dizer nessa noite, você que tem filho, a sua casa tem que ter respeito. Você é pai, você é mãe, você que cuida dos seus filhos, você tem que dar autoridade. Hoje mesmo eu falei com o meu tio, tem que ensinar os filhos, tem que conduzir. Os pais conduzem, irmão. Qual que é o pai que quer ver seus filhos fazendo coisa errada? Quando eles começam a crescer, as coisas vai mudando, você vai perdendo o controle. É aonde você tem que chamar a presença do Senhor. Pai, eu não dou conta desse filho. Pai, eu não dou conta desse marido. Mas o Senhor pode, irmão. O Senhor pode mudar tudo. Eu falo assim, se cair lá naquele presídio, Deus vai virar pastor, porque é assim que Deus traz. Porque quando meu filho caiu lá dentro, eu fiquei sabendo que ele pregava do Senhor lá dentro. Eu falei, podia ter ficado mais lá dentro, depois fiquei sabendo. Podia ter ficado um pouco mais tempo lá dentro, mas aprendeu. É assim que quem não obedece, irmão, paga o preço mais tarde. E se você ficar conversando coisa errada dentro do seu lar, você vai pagar o preço. Você que é pai, você que é mãe, esse filho que Deus te deu, é você que tem que cuidar. Eu falei, enquanto tiver com 17 anos, enquanto eu estiver ainda assinando por ele, eu me responsabilizo. Depois que tiver com maior de idade, é ele Deus. Eu sei que Deus não abandona, mas Deus ele trata do jeito dele. Para quem não quer obedecer, assim somos nós, que estamos na presença do Senhor. Nós temos que servir a Deus com sinceridade, com transparência. Você tem que levar a palavra do Senhor com responsabilidade. Aleluia, glória a Deus. Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite, amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para mim estar trazendo para a igreja. Eu aprendi nessa tarde com essa palavra. E eu creio que foi da parte do Senhor. Foi até aqui que o Senhor me conduziu na palavra do Senhor. Eu deixo no coração de cada um. Que Deus venha abençoar, amém? Aleluia, agradeço a oportunidade nessa noite. Aleluia, Jesus.